Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo do Início com Daniel Xavier. E hoje estarei dando continuidade nas planilhas que eu passei para vocês na aula passada. Olha só, além de dar continuidade, vamos ver fixação de célula, vamos trabalhar com funções, média, mínimo, máximo, tudo para que vocês consigam desenvolver a lógica das funções e do trabalho no dia a dia com Excel. Então bora lá. Eu vou pedir para vocês estarem abrindo a planilha que nós trabalhamos na aula passada, ok? Então olha só, fui aqui na pastinha amarela que tem lá embaixo, ou segure o botão Windows, letra E. Do seu lado esquerdo eu vou localizar aí documentos. Notem que é uma das primeiras pastas no meu. Então, fui em documentos. Na minha pastinha do lado direito tem curso Excel. Eu vou dar 2 cliques e vai ter dentro dela a planilhas curso Excel, ok? Vou abri-la. Vocês devem ter criado uma pasta para organizar os arquivos, ok? Justamente para não deixar tudo bagunçado. Qualquer coisa na aula passada você pode assistir novamente, ou vou deixar o link aqui para vocês baixarem novamente, ok? Então, bora começar a aula de hoje. Então, na aula passada eu parei na última planilha, despesas mensais. Vamos para a próxima. Valor do dólar aí. Essa planilha é super bacana. Então, começando aí. Galera, como de costume, o zoom aqui já está bacana, 200%. Então, bora começar. Na minha planilha, notem que eu tenho a papelaria Coração Feliz, ok? E lá, uma caneta azul custa em torno de 15 centavos. Só que ele tem 500 canetas. Eu quero saber o valor total quando eu vender todas as canetas, ok? Então, começando aí. Sempre, qualquer função, igual. E olha só, vou trabalhar com função. Na aula passada eu usei os operadores e nessa aula eu vou usar a função multi, ok? Coloquei MUL e automaticamente ele já me seleciona a função multi, ok? Pressionei a tecla Tab. Então olha só, na aula passada eu mostrei para vocês como selecionar. Então hoje eu vou explicar para vocês como trabalhar com os parâmetros. Notem que você tem a sintaxe aí da sua função multi, que é o seguinte: abriu parênteses, primeiro parâmetro, ponto e vírgula, segundo parâmetro, ok? Se eu selecionar tudo, vai acontecer o resultado final, mas hoje eu quero colocar usando os dois parâmetros. Cliquei no primeiro valor, que é a quantidade, ponto e vírgula, ele me mostrou B6, ponto e vírgula, eu vou multiplicar pelo preço. E olha só, fecho parênteses e pressiono a tecla Enter. Se eu fizer o auto-preenchimento, ó, cliquei no valor. Ó, repare que se eu fizer o auto-preenchimento daqui, não vai funcionar. Ó. Não aconteceu nada. Por quê? Aqui eu não tive função nenhuma. Eu fiz o meu cálculo aqui na célula, coluna D, linha 6, célula D6. Fiz o auto-preenchimento a partir dela. Ou eu posso clicar, segurar e arrastar, ou dou 2 cliques, ok? Voltei e falei da função. Só que agora tem um porém. Acabei de chegar no Brasil. Voltei lá dos Estados Unidos, só tem o dólar, ok? Ele está me cobrando R$ 75, só que eu vou pagar em dólar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter esse arquivo. Então, notem que o valor do dólar é R$ 5,23, ok? Então, eu vou ter que dividir. Então, igual, não vou trabalhar com função, até porque eu não tenho a função. Eu vou pegar o valor total, que é o valor R$ 75, e vou dividir. Dividido é a barra aí, a barra diagonal. E vocês notem que eu vou dividir pelo valor do dólar, B1. Então ficou D6 dividido pelo B1. Pressiono a tecla Enter e olha só, R$ 14,34, ok? Ficou claro isso? Se eu fosse
pagar com dólar, então já vou mudar aqui o símbolo. Ao invés de deixar em R cifrão, como que eu faço para colocar em dólar? Cliquei no R$14,34. Venho aqui em cima, na minha faixa de opções número que está na página inicial, e vou clicar na setinha do formato de número de contabilização. Aqui, ó. E vou marcar inglês, Estados Unidos. Ah, mas eu quero trabalhar com o Ien, que é o valor japonês. Mais formatos de número, mais formatos contábeis aí, não é isso? Mas eu vou trabalhar aqui com o inglês. Marquei essa opção. Repare. E olha só, ele já colocou no dólar. Mas prestem atenção, vou fazer o auto-preenchimento. Fiz o auto-preenchimento e ele me retornou esses erros. Ok? Se você fez o auto-preenchimento, você vai ter esse problema. Olha só que bacana. Em reais está valendo 1.140. Em dólar o cara vai pagar $1,52. Não. Tem algo errado aí. Qual era o erro? Nós fizemos o auto-preenchimento. Se você notar, prestem atenção aqui, ó. Vou dar um clique no 14,34, que foi o primeiro que eu fiz, e eu fiz a seguinte forma. Eu peguei o D6 e dividi pela B1. Notem. Pressionei a tecla Enter. Vou pressionar uma vez a tecla F2 e olha o que está acontecendo. Ele está pegando o valor e dividindo por nada. Novamente, vou pressionar Enter e pressionei a tecla F2. Ou pode ver aqui na barra de fórmulas, aqui em cima. O que acontece? Ele está tentando dividir pelo papelaria. Não vai dar certo também. Galera, essa é a forma do auto-preenchimento trabalhar. O que eu estou falando para vocês? O auto-preenchimento, quando eu desço, eu estou sempre descendo a linha. Se eu passo para o lado, eu estou avançando a coluna. Ou seja, desci a linha. Se eu fizesse para frente, olha só, vamos tentar fazer aqui, ó. Vou fazer o auto-preenchimento para frente. Notem o que? Eu estava fazendo coluna D e a coluna B. Se eu fiz o auto-preenchimento para frente, olha o que vai acontecer. Coluna C e coluna E. Não é o que eu quero. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu preciso fixar. Eu preciso o quê? Fixar a célula do valor do dólar. Então, como que eu vou fazer? Vou vir aqui no primeiro que eu fiz e pressionei a tecla F2. Repare que você tem aí, ó, o B6, que é o B1, que é o valor do meu dólar. Para que eu possa fixar, eu uso o caractere cifrão. Notem que se você pressionar a tecla F4, ó, o cursor está piscando na frente do B1, pressione uma vez a tecla F4. Notem que vai acontecer o que? Vai aparecer dois cifrões, ok? O primeiro cifrão está fixando a coluna B, certo? Então eu estou falando assim, ó, eu fixei a coluna B. E o segundo cifrão, ele vai fixar a linha. Ah, não entendi ainda. Então vou dar um exemplo. Prestem atenção aqui, ó. Eu vou apagar esse cifrão atrás do número 1. Eu apaguei e pressionei a tecla Enter. Notem que quando eu fizer o auto-preenchimento, repare, eu estou fazendo o auto-preenchimento. Continuou o valor, ok? Só que quando eu fizer o auto-preenchimento para frente, olha o que vai acontecer. Agora ele me deu 2,74. Por que ele deu 2,74? Vou pressionar F2 aqui nesse valor. Olha só, o primeiro cifrão, ele está fixando a coluna. Ou seja, quando eu fiz o auto-preenchimento para baixo, não me adiantou. Ele desceu a linha, repare. Virou linha 2, linha 3. Só que quando eu fiz o auto-preenchimento para frente, eu não mudei a coluna. Por quê? Eu mudei a coluna que era D para E, mas eu não mudei a coluna que era B para C. Por quê? Eu estou fixando a coluna B. Vamos fazer ao contrário. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl Z aqui. Repare. Dei um Ctrl Z.
E vou fazer o seguinte, F2 aqui no primeiro, ao invés de fixar a coluna, vou fixar somente a linha 1. E notem o que vai acontecer, ó, fiz o auto-preenchimento. Agora funcionou. Por que funcionou? Ó? Se você reparar, o que está acontecendo? Ó, eu fixei a linha 1. Então eu estou falando, ó, fixei a linha 1, eu fiz o auto-preenchimento para baixo e não mudou a linha. Eu fixei a linha 1. Agora, se eu fizer o auto-preenchimento para frente, o que acontece? Deu erro. Por quê? Porque eu não fixei a coluna. Eu fixei a linha nesse momento, que é fixar a linha 1, porém a coluna eu não fixei. Claro isso, galera? Vou dar um Ctrl Z aqui novamente e vou fazer o seguinte. Agora eu vou fixar o que? A coluna também. Se você deixar o cursor piscando aí na frente e pressionar a tecla F4, você fixa automaticamente a coluna e a linha. Vou fazer o auto-preenchimento a partir daqui. Fiz o auto-preenchimento. Se eu fizer o auto-preenchimento para frente agora, olha o que acontece. Ele sempre vai ficar na coluna B, linha 1. E se eu descer, continua na coluna B, linha 1. Ou seja, eu estou trabalhando com fixação de célula. O cifrão é o demarcador de fixação no Excel, ok? Mais para frente, vamos ter outros exercícios. Caso queira tirar alguma dúvida sobre fixação de valores, podem me mandar um e-mail ou deixar um comentário aqui, que eu sempre estarei respondendo. Mas não saiam com dúvida. Galera, fixação de valores é muito importante. Por quê? Se você errar num cálculo, muda o valor final. Então, tomem cuidado com isso, beleza? Vou prosseguir aqui, mas qualquer dúvida, estarei voltando. Cor da guia, vou colocar aqui uma cor. Hoje eu vou usar esse laranja aqui, mais ou menos, ok? Usei o laranja, vou salvar e vou para a próxima planilha. Então, na próxima planilha, eu tenho aqui algumas funções que eu vou mostrar. Aumentei o zoom. Se eu segurar a tecla Ctrl e girar a bolinha do mouse, eu posso aumentar o zoom também, galera. É outra forma de aumentar o zoom, ok? Deixei no 160 aí, ok? Eu preciso tirar a média do aluno aqui. Por exemplo, o João, na nota 1, ele tirou 8,5, nota 2, 7,5, 6,5 e 5. Eu preciso tirar a média dele das 4 notas, ok? Eu tenho uma função que vai fazer isso, então, igual, vou usar a função média. E abro parênteses. A função média, galera, ela me retorna a média com base nos valores que eu passar. Funciona da mesma forma que a soma e que o multi, que eu já mostrei para vocês. Olha só, ele possui a mesma sintaxe. Ele vai depender de 2 parâmetros, ok? O primeiro parâmetro, que é obrigatório, e os demais não são. Ah, mas eu tenho 4 valores. Eu posso fazer o seguinte: clico no primeiro, seguro o clique e arrasto até o 4. Olha só, o meu média está ocupando o espaço da nota 4. Não tem problema, você pode levar e deixar em cima do média. O que tem que acontecer é aparecer aí para você B4, 2 pontos, que significa até E4. Ou seja, eu selecionei da B4 até E4. Fecho o parênteses e vou pressionar Enter. Então, olha só que bacana. Eu fiz a média do aluno João. Vou fazer novamente, antes de fazer o auto-preenchimento. Igual, média. Olha só, já mostrou aí. Ah, professor, o meu não está mostrando. Repare que se você não colocar acento no média, não vai aparecer. Então, precisa do acento no média e abro parênteses. Aí, pressionei um Tab, já seleciono.
Ou você pode fazer também aqui, ó, galera. Selecionar da nota 4, 9,5 para trás. Dá no mesmo. Ficou claro isso? Ó? Ele automaticamente pega que eu selecionei da B5 até E5. Fecho o parênteses, pressiono a tecla Enter. Vou fazer o auto-preenchimento agora. Cliquei na nota 8.8. Se você não alterou nenhum valor, deu 8.8. Faço o auto-preenchimento. Ok? Fiz o auto-preenchimento. Então, a partir daí, tranquilo. E olha só aqui embaixo. Eu preciso saber qual foi a média geral da nota 1. Eu tenho o João, o Carlos, a Joana, a Carolina e a Vilma. Eu preciso saber qual foi a média geral desses alunos na nota 1. Então, olha só, igual média. Abro parênteses. Esse é o resultado. Aí o que acontece? Vou selecionar aqui da nota 1, que é João. Galera, não selecione o título, selecione somente os valores. Fecho parênteses, olha só, ficou relacionado aí B4, dois pontos B8, pressionei a tecla Tab. Repare que ele vai me levar para frente, ao invés de levar para a linha de baixo. Posso fazer o auto-preenchimento? Posso. Vou levar até a última coluna. Ah, tem certeza que pegou essa média? Sim, olha só. Fiz o F2, ele já pegou a média. Claro isso aí, galera? Então, agora eu preciso saber qual foi a nota máxima da turma. Ok? Eu quero saber qual foi a nota máxima da nota 1. Então, eu vou usar a função igual, esqueci do igual aqui, igual máximo. Mesmo esquema, se você não colocar acento no A, não vai aparecer máximo. Mais para frente eu vou falar da função maior também. Máximo, abro parênteses, ou pressionei Tab e ele vai selecionar. Selecionando a coluna das notas, repare que eu peguei só as notas, B4, dois pontos B8. Fiz essa seleção. A função máximo vai me retornar qual o valor máximo que tem nessa coluna. Ou seja, o maior valor da minha seleção. Quando eu pressionei a tecla Tab, ele está me falando, ó, o máximo, ou seja, a maior nota encontrada nessa seleção foi o 10. Vou fazer novamente, igual, função máximo, abro parênteses, e vou selecionar aqui do 7,5 até o 6,5. Fecho parênteses, vou pressionar a tecla Tab. Então, olha só, dessa coluna, quem teve a maior nota que teve foi 10. Vou fazer o auto-preenchimento e vou notar que na outra foi 8,5, 9,5 e 8,8. Ou seja, galera, a função máximo retorna o maior valor da minha seleção, ok? E olha só, preciso saber qual foi o menor valor, igual mínimo. Ele vai funcionar do mesmo esquema. Repare que a função máximo, mínimo, média, soma, eles possuem a mesma sintaxe. Repare que, olha só, mínimo precisa de um número, num 2, que não é obrigatório, porque eu posso selecionar tudo de uma vez. Então, vou fazer exatamente isso. Selecionei o meu valor, a minha coluna de valores. E ele vai me retornar qual foi o menor valor dentre a minha seleção. Fechei parênteses, pressiono o Tab. Então, nessa minha seleção, o menor valor foi 7,5. Vou fazer novamente igual mínimo. Então, olha só, galera. O mínimo também tem acento. Então, selecionei a coluna aqui do 7,5 ao 6,5. Fechei parênteses. Então, olha só. C4, dois pontos, C8. Ou seja, da C4 até C8. Pressionei Tab. Vou fazer o auto-preenchimento. E olha que bacana. Ele foi me retornando a minha média. Ou seja, aqui eu estou falando da média geral dos alunos.
Aqui eu estou falando da nota máxima dos alunos e aqui eu estou falando da nota mínima dentre os alunos, ok? Então, coloquei mais 3 funções aí para trabalhar, ok? Então, o nosso leque de funções está aumentando. Vou salvar aqui, cor da guia, primeiro, né? Vou colocar aqui uma cor, vou colocar esse cinza azulado aqui e vou salvar. E vou para a próxima planilha. Na próxima planilha, o que eu quero que vocês façam? Olha só, eu tenho aqui alguns veículos e eu tenho os valores de venda. E eu quero saber qual foi a média dos valores de venda. Para eu saber qual foi a média, igual média. Mesmo esquema, olha que bacana. Ele está me pedindo a minha sintaxe, ou seja, posso clicar em um por um, não é o que eu desejo fazer. Ó. Posso fazer isso, ponto e vírgula esse, ponto e vírgula esse. Eu iria ter um trabalho maior, mas eu não quero. O que eu quero? Vou selecionar todos os valores, fecho parênteses e vou pressionar Enter. Ele automaticamente me deu a minha média geral desses valores, ok? Agora eu quero saber o máximo que foi vendido, o valor máximo, ou seja, o maior dentre essas vendas, igual função máximo. Abrir parênteses e notem que, mesmo a sintaxe, no 1, no 2, vou selecionar. Fechei parênteses e vou pressionar Enter. E olha só, ele me retornou o valor de 48.700. Esse é o maior valor. Agora eu quero saber o menor valor. Igual mínimo. Abro parênteses. Ou dou um tab, né, que ele já pega tudo. Selecionei. Fecho parênteses. E pressiono a tecla Enter. Então tá aí, eu fiz com vocês a função máximo, mínimo e média. Galera, vou trocar a cor aqui. Então, cor da guia, vou colocar amarelo. E vou para o próximo. Só que nesse próximo aqui, eu vou explicar para vocês. Galera, eu tenho os alunos e eu quero saber a média, ok? Eu vou deixar esse exercício para vocês. No início da próxima aula eu corrijo com vocês, mas tentem fazer antes de visualizar a minha aula, ok? Vou encerrar por aqui essa aula, onde eu trabalhei com as funções máximo, mínimo, média, ok? Usei a função multiplicação, já usei soma com vocês. E trabalhamos também com fixação de célula. Então, nessa aula, nós acabamos tendo um pouco mais de função, abrangendo mais o nosso leque de possibilidades de trabalho, e é por aí que vai acontecer. Nas próximas aulas eu vou aumentando um pouco mais a dificuldade, porém, sempre assim, mostrando um pouco do que eu já fiz e acrescentando uma nova função. Então não desistam, galera. Qualquer dúvida, podem me procurar, mandar um e-mail, me seguir aqui nas redes sociais e pode mandar algumas perguntas. Sempre estarei disponível para vocês. E eu deixo aqui um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.